Você já parou para pensar em quantas vezes a sua vida foi sabotada não por alguém lá fora, mas por você mesmo? Quantos sonhos morreram antes de nascer porque você não teve disciplina suficiente para protegê-los em silêncio? A verdade é que o maior inimigo não está nas pessoas que zombam de você, nem nas circunstâncias que parecem contra você. O maior inimigo está dentro da sua própria mente. Carl Jung dizia que aquilo que você não traz para a consciência retorna em forma de destino. E é exatamente isso que acontece com aqueles que não aprendem a construir disciplina. Eles ficam presos em ciclos de repetição, fracassando nos mesmos lugares, cometendo os mesmos erros e acreditando que a vida é apenas azar. Mas não é azar, é falta de estrutura, é ausência de disciplina. A ciência da psicologia comportamental mostra que o ser humano é movido por gatilhos inconscientes. O cérebro prefere o prazer imediato em vez do esforço silencioso que traz frutos duradouros. É por isso que você procrastina, é por isso que você se perde em distrações, é por isso que você fala demais sobre o que ainda não conquistou. Mas a disciplina é a chave que quebra esse ciclo. E ela não nasce em público, ela nasce no silêncio, na solidão e na escolha diária de vencer a si mesmo. Imagine um lutador que treina meses, sem que ninguém saiba. Ele não posta, ele não fala, ele não se gaba. Enquanto os outros gastam energia exibindo planos, ele está construindo músculos invisíveis de força, paciência e resistência. E quando chega o dia da luta, o silêncio dele grita vitória. Essa é a disciplina silenciosa que transforma homens comuns em homens imbatíveis. Se você não aprendeu a proteger seus planos em silêncio, vai sempre expor sementes que ainda não germinaram. E o mundo adora pisar em sementes frágeis. É por isso que tantos fracassam, porque querem ser aplaudidos antes de terem algo sólido. Mas você está aqui, ouvindo essas palavras, porque no fundo sente que chegou a hora de mudar. E essa mudança não começa lá fora, ela começa no que você decide agora, em silêncio. Seja honesto consigo mesmo. Quantas vezes você prometeu que iria mudar? Quantas vezes você começou um hábito, uma rotina, um projeto, mas desistiu no meio do caminho? Você não falhou porque não era capaz? Você falhou porque não construiu disciplina suficiente para sustentar a pressão. E a disciplina, como mostram pesquisas da neurociência, é como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte ela fica. Mas se você negligencia, ela enfraquece. E é aqui que entra a verdade que muitos não querem ouvir. Ninguém vai te salvar da sua falta de disciplina. Ninguém. Ou você aprende a erguer sua vida em silêncio, ou continuará sendo escravo das mesmas desculpas. Este é o momento em que você precisa decidir se vai viver sendo controlado pela sua mente indisciplinada ou se vai dominar sua mente e assumir o controle da sua história. O silêncio não é fraqueza, é estratégia. A disciplina não é castigo, é liberdade. Porque quando você controla seus impulsos, você não é mais arrastado pelas correntes invisíveis do mundo. Você está prestes a entender, ao longo desta jornada, como transformar a sua mente em um aliado e não em um inimigo. Mas lembre-se, tudo começa com um simples passo: calar o barulho, organizar seus pensamentos e construir, em silêncio, a disciplina que ninguém poderá tirar de você. A disciplina silenciosa não é apenas um hábito, é um pacto interno. É um acordo secreto que você faz consigo mesmo todos os dias, no qual promete que, independentemente do caos externo, você vai manter o controle interno. Carl Jung acreditava que o homem só encontra sentido na vida quando enfrenta a própria sombra. E o que é a sombra nesse contexto? É justamente aquela parte de você que prefere a preguiça ao esforço, a distração à concentração, a gratificação rápida à construção sólida. A sombra não é um monstro externo, ela é você. E para vencê-la, não basta ter boas intenções, é preciso disciplina. Os estoicos já falavam sobre isso há mais de 2000 anos. Epicteto dizia: ninguém é livre até que seja senhor de si mesmo. Pense nisso.
Você só se tornará livre quando for capaz de dominar seus pensamentos, seus impulsos e suas ações. A verdadeira liberdade não é fazer tudo o que quer, mas ter a força de dizer não para aquilo que te destrói. A neurociência moderna confirma essa sabedoria antiga. O córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pela tomada de decisões e pelo autocontrole, só se fortalece quando você pratica disciplina. Cada vez que você escolhe estudar em vez de rolar a tela do celular, cada vez que você levanta cedo, mesmo quando o corpo pede mais 5 minutos, cada vez que você guarda silêncio sobre seus planos em vez de buscar aprovação imediata, você está literalmente remodelando seu cérebro para suportar pressões maiores. E por que o silêncio é tão importante? Porque o barulho externo rouba sua energia. Quando você fala demais sobre o que ainda não conquistou, você engana sua mente. Ela começa a acreditar que já realizou e sua disciplina enfraquece. Esse fenômeno é estudado pela psicologia motivacional. Compartilhar metas em excesso reduz a probabilidade de concluí-las, porque o cérebro já sente a recompensa social antes da vitória real. Por isso, os grandes homens e mulheres da história sempre foram silenciosos em seus processos. Eles sabiam que cada palavra solta demais poderia se tornar um peso. O mundo quer provas, não promessas. E quando você aprende a cultivar o silêncio, sua energia deixa de ser desperdiçada e passa a ser acumulada, como uma flecha que só é solta no momento certo. Mas eu quero que você reflita agora. Quantas vezes você desistiu porque expôs seus planos cedo demais e alguém te desmotivou? Quantas vezes você buscou aprovação e, ao não receber, perdeu a vontade de continuar? Essa é a armadilha que aprisiona milhões de pessoas, confundir atenção com conquista. A disciplina em silêncio quebra esse ciclo. Ela cria uma blindagem contra opiniões externas, contra críticas vazias, contra os julgamentos que paralisam. O silêncio se torna uma armadura, a disciplina, uma espada invisível. E juntos, eles te conduzem a lugares onde poucos têm coragem de ir. Carl Jung dizia que a jornada mais difícil do homem é a que vai de sua mente ao seu coração. O estoicismo complementa essa visão dizendo que a verdadeira grandeza não está em conquistar os outros, mas sim em conquistar a si mesmo. E essa conquista exige sacrifício. Exige cortar vícios, abandonar desculpas, suportar o desconforto. Mas aqui está a verdade que poucos falam. Disciplina não é sobre perfeição, é sobre consistência. Você não precisa vencer todos os dias, mas precisa se recusar a desistir. A ciência do hábito mostra que mesmo pequenas ações diárias, repetidas em silêncio, moldam quem você se torna. Não é o grande esforço de um único dia que transforma a sua vida, mas o pequeno esforço repetido 1000 vezes. Então, se você está aqui me ouvindo, entenda. Não importa quantas vezes você caiu antes, não importa quantas vezes quebrou promessas para si mesmo, a disciplina pode ser reconstruída. Você pode treinar sua mente para suportar pressões, para calar o barulho e para avançar em silêncio. Mas saiba de uma coisa, o mundo vai te testar, as pessoas vão duvidar, sua mente vai resistir. E é justamente nesses momentos que você precisa lembrar. Disciplina não é algo que se faz quando está fácil, é algo que se escolhe quando está difícil. O silêncio é a prova de que você não precisa convencer ninguém, apenas a si mesmo. E quando você entender isso, começará a perceber que cada ato de disciplina silenciosa é um tijolo invisível que constrói a sua fortaleza interior. Feche os olhos por um instante e imagine que a sua vida é como uma grande montanha. No pé dessa montanha está o mundo barulhento, cheio de distrações, opiniões, críticas, pessoas gritando suas próprias frustrações e tentando jogar isso em você. Mas no topo existe paz, clareza, propósito e poder. Só que para chegar até lá não há atalhos. Só existe uma estrada, a estrada da disciplina. E essa estrada é percorrida em silêncio.
Carl Jung dizia que dentro de cada ser humano existe um chamado profundo, quase como uma voz silenciosa que nos guia em direção ao nosso verdadeiro destino. Mas essa voz não pode ser ouvida no barulho. Ela só se revela no silêncio da disciplina, na constância das escolhas diárias, na renúncia às distrações. Agora, quero que você imagine o seguinte: cada vez que você escolhe se disciplinar, é como dar mais um passo firme nessa montanha. Você pode estar cansado, o sol pode estar queimando sua pele, seus músculos podem tremer, mas o passo silencioso, o passo disciplinado, é o que te aproxima do topo. Os estoicos comparavam a vida a uma arena de batalha, não contra inimigos externos, mas contra o inimigo mais difícil de ser vencido, você mesmo, seus impulsos, suas vontades momentâneas, sua preguiça, sua ansiedade, seu medo. O estoico não foge, ele enfrenta. O homem disciplinado não busca desculpas, ele busca meios. Ele entende que a batalha mais nobre não é vencer o mundo, mas vencer a si mesmo. E a ciência comprova isso de forma fascinante. Estudos sobre neuroplasticidade mostram que o cérebro se molda conforme os hábitos que você repete. Se você constantemente cede à procrastinação, seu cérebro reforça os circuitos da fraqueza. Mas se você constantemente escolhe a disciplina, ainda que em pequenos atos, seu cérebro cria novas conexões que te tornam mais forte, mais focado, mais resiliente. Ou seja, cada ato silencioso de disciplina está literalmente reescrevendo a sua biologia, preparando você para suportar cargas que antes pareceriam impossíveis. Pense em um atleta. Ele não fala para o mundo cada treino, cada repetição, cada gota de suor que derrama. Ele simplesmente treina. E quando chega o dia da competição, todos se surpreendem com a força, a velocidade, a precisão. Mas o segredo não está no dia da glória. Está nos dias silenciosos de treino. Assim é com você. A glória, o reconhecimento, a vitória, tudo isso é apenas o reflexo de dias silenciosos em que você decidiu permanecer firme quando ninguém estava olhando. E aqui está uma verdade incômoda. Muitas pessoas falham não porque não têm capacidade, mas porque não conseguem suportar o silêncio. Querem aplausos antes da hora, querem reconhecimento antes da conquista, querem validação antes da vitória. E quando não recebem isso, desistem. Você não pode cair nessa armadilha. O silêncio não é ausência, é preparação. O silêncio é o lugar onde você constrói raízes. E quanto mais profundas são suas raízes, mais alto você pode crescer sem ser derrubado. Carl Jung dizia que quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. O silêncio disciplinado é justamente esse mergulho para dentro, onde você deixa de buscar aprovação externa e começa a despertar para sua verdadeira força. Você deixa de viver no ritmo do mundo e passa a viver no ritmo da sua essência. Agora, me responda dentro de você. Quantas vezes você já se sabotou porque queria mostrar resultados antes do tempo? Quantas vezes você desistiu de um projeto porque falou demais sobre ele e a energia se perdeu? Quantas vezes você começou algo com entusiasmo, mas abandonou no meio do caminho porque não tinha força para manter o silêncio? Essa é a batalha que precisa ser vencida. É aqui que a disciplina em silêncio se torna não apenas um hábito, mas uma filosofia de vida. E quando você entende isso, começa a perceber que cada escolha, por menor que seja, é uma oportunidade de provar a si mesmo que você está no controle. Os estoicos chamavam isso de ataraxia, o estado de imperturbabilidade. É quando nada externo tem poder sobre você, porque a sua força está dentro. E a disciplina em silêncio é a ferramenta que constrói essa fortaleza. Agora imagine daqui a alguns anos. Você olha para trás e percebe que tudo que construiu, cada vitória, cada conquista, cada transformação, nasceu de escolhas silenciosas que ninguém viu. Mas você viu, você sentiu, você persistiu. E nesse dia, você vai entender que o silêncio foi o seu maior aliado. Talvez você já tenha percebido. A disciplina não é sobre força bruta. Não é sobre acordar todos os dias e se obrigar a seguir algo que você odeia. Isso seria como carregar correntes pesadas por quilômetros, até desmoronar de cansaço. Disciplina verdadeira é alinhar sua mente, seu corpo e seu espírito em direção a algo que faz sentido para você. É como se cada passo silencioso fosse alimentado não pela imposição,
mas pela clareza de propósito. Sem propósito, a disciplina se torna tortura, mas com propósito, a disciplina se transforma em liberdade. Pense por um instante. Por que tantas pessoas começam projetos, metas ou promessas e logo abandonam? Porque tentam construir disciplina em cima de desejos superficiais. Querem disciplina para ter um corpo bonito, mas não refletem que a verdadeira conquista está em ter saúde, vitalidade e autoconfiança. Querem disciplina para ganhar dinheiro, mas esquecem que a verdadeira transformação está em se tornar alguém que gera valor, alguém que constrói, alguém que inspira. Quando a base é rasa, a disciplina se desmancha. Mas quando a base é profunda, nada pode abalá-la. Carl Jung dizia que aquilo que ignoramos em nós retorna como destino. E isso vale também para a disciplina. Ignorar sua falta de consistência, seus padrões de autossabotagem, seus ciclos de procrastinação, fará com que eles retornem para sabotar seus sonhos em momentos cruciais. É como tentar construir uma casa em terreno instável. Mais cedo ou mais tarde, ela desmorona. A disciplina verdadeira exige coragem de olhar para si mesmo, encarar suas sombras, suas desculpas e substituí-las por escolhas conscientes. E aqui está um segredo que poucos revelam. Disciplina não se constrói na vitória, mas sim na resistência silenciosa diante da derrota. É quando você erra e decide recomeçar no mesmo dia. É quando o mundo inteiro parece dizer que você não vai conseguir, mas você insiste. É quando a voz da procrastinação grita dentro da sua cabeça, mas você sussurra de volta. Só mais um passo. Só mais hoje. Esse sussurro silencioso tem mais poder do que qualquer grito de motivação, porque é no silêncio que a verdadeira transformação acontece. E perceba como isso se conecta com sua própria vida. Quantas vezes você desistiu de algo porque queria resultado rápido? Quantas vezes abandonou uma meta porque não viu reconhecimento imediato? Essa ânsia por aprovação é a prisão que destrói sua disciplina. A liberdade começa quando você entende que não precisa provar nada a ninguém, quando o seu compromisso é com você mesmo e não com os olhos que te observam. É por isso que vencer em silêncio é tão poderoso, porque no silêncio você elimina distrações, elimina julgamentos, elimina comparações. No silêncio, você descobre a força que nunca imaginou que tinha, e quando finalmente você colhe os frutos, eles falam por si só. Você não precisa mais gritar vitória, porque a vitória se torna evidente nos resultados. Agora, imagine a vida que você poderia construir se decidisse aplicar essa verdade hoje. Imagine como sua saúde, sua mente, seus relacionamentos e sua prosperidade seriam diferentes se você fosse capaz de manter uma disciplina silenciosa, dia após dia, sem precisar provar nada a ninguém. Essa imagem não é apenas um sonho distante, é uma possibilidade real. Mas a pergunta é: você está disposto a pagar o preço da consistência? Está disposto a caminhar firme quando ninguém estiver olhando? E se a sua resposta for sim, então você já deu o passo mais importante, porque a disciplina não começa quando você conquista, mas sim quando você decide mudar, aqui e agora, mesmo que em silêncio. E agora chegamos ao ponto crucial. A disciplina que você constrói em silêncio é a arma que ninguém pode tirar de você. É a vitória invisível que antecede todas as outras. É aquilo que os olhos alheios não veem, mas que molda o que você se tornará. Porque no fim, não são os aplausos que constroem sua vida, nem as críticas que a destroem. O que realmente decide seu destino são os passos silenciosos que você dá, dia após dia, mesmo quando ninguém te observa, mesmo quando ninguém acredita. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E disciplina é justamente esse despertar. É quando você se olha no espelho e percebe que não precisa mais buscar fora de si a validação que sempre te faltou. É quando você percebe que, mesmo falhando, você está mais forte do que ontem. É quando entende que cada escolha silenciosa de permanecer no caminho está lapidando sua alma para a grandeza. Mas lembre-se, o mundo vai tentar te distrair. Vai oferecer atalhos, ilusões e prazeres fáceis que custam caro. Vai colocar em sua frente vozes dizendo que você não é capaz, que é melhor desistir, que você nunca vai mudar.
E nesses momentos é o silêncio que te protegerá, porque no silêncio você aprende a ouvir sua própria voz, a única voz que realmente importa. Agora, eu quero que você imagine daqui a 1 ano. Imagine se tivesse começado hoje. Imagine acordar e perceber que seu corpo é mais forte, sua mente mais clara, sua vida mais alinhada. Imagine olhar para trás e ver que cada passo silencioso, cada escolha invisível se transformou em resultados que falam por si mesmos. Essa é a disciplina que vence. Essa é a vitória que ninguém pode roubar. E aqui está a verdade final. Não existe um momento perfeito para começar. Não existe um futuro mágico que vai te dar motivação infinita. Existe apenas este instante. Existe apenas você aqui e agora, decidindo se vai continuar preso na ilusão da espera ou se vai finalmente dar o primeiro passo silencioso em direção à vida que merece. Se essa mensagem falou com você, se de alguma forma te fez enxergar que a sua disciplina pode ser o divisor de águas entre uma vida comum e uma vida de grandeza, então este é o momento de agir. Inscreva-se agora no canal, ative o sino para nunca perder uma nova reflexão e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Porque quando você fortalece sua disciplina, você não muda apenas a sua vida, você se torna inspiração para que outros também mudem as deles. A jornada não termina aqui, ela começa agora, em silêncio, mas com poder. E quando você menos esperar, o mundo inteiro verá aquilo que você construiu sem que ninguém tivesse acreditado.